Olá, boa noite. Novas informações a respeito da organização criminosa morta em confronto com a polícia durante a Operação Cavalo de Troia. Este é um dos nossos destaques e veja também. Menina de 7 anos morre após ser atingida por uma parte que se soltou do banco de uma praça em Igaci, no Agreste. E cai o número de trotes ao SAMU em Alagoas. Agora no Jornal do Estado. – 64 mulheres vítimas de violência já foram assistidas pelo Patrulha Maria da Penha. O projeto já vem atuando nesse tipo de casos contra a mulher há 7 meses. Não demorou muito. O relacionamento tinha apenas 3 meses, quando em uma crise de ciúmes, o companheiro a agrediu várias vezes em uma única noite. Fiquei presa dentro da minha própria casa, de 11 horas da noite até 8 horas da manhã do outro dia. A noite todinha ele me machucando e eu ter que fazer o que eu não queria fazer, ter que fazer a pulsa e não podia gritar, não podia falar, não podia fazer nada. Muitas mulheres, por amor, medo ou dependências financeira e psicológica, acreditam que os companheiros agressores podem mudar, mas a realidade acaba sendo cruel. Em 2016, 54 mulheres foram mortas em Alagoas. 36 casos foram classificados como feminicídio, quando o crime está ligado à condição de ser mulher. Em 2017, dos 74 assassinatos, 31 foram contabilizados como feminicídio. Em 2 anos, foram 67 vítimas de feminicídio. Para tentar frear esses números, em 2 de abril deste ano, foi criada, através de uma grande força-tarefa entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e as Secretarias Estaduais da Mulher e dos Direitos Humanos, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública de Alagoas, a Patrulha Maria da Penha, com o objetivo de ofertar um atendimento especializado a essas mulheres vítimas de agressões, com foco principal no cumprimento de medidas protetivas. Em 7 meses de atuação, 73 casos foram atendidos. Essas mulheres estão encorajadas para denunciar o seu agressor e daí passar por todo o trâmite do acompanhamento até chegar a ser uma das nossas assistidas. Todos os nossos policiais militares que aqui se encontram, eles são diferentes no trato, no atender, no ouvir. Então, tudo isso facilita para que o nosso trabalho de fiscalização, de acolhimento, seja muito mais eficaz a essa mulher que tanto necessita. 2 viaturas e 12 policiais militares atuam diariamente junto às vítimas. Inicialmente, essa mulher teria que prestar queixa na Delegacia da Mulher. Esse inquérito é iniciado. Sendo concluído, envia-se para o Juizado Especial, de Violência contra a Mulher e domiciliar contra a mulher, e em seguida, de lá, nos enviam o número de mulheres que passarão a ser assistidas pela patrulha. Após a noite de agressões, veio o medo de entrar para as estatísticas de feminicídio. A vítima procurou a polícia e passou a contar com o suporte da Patrulha Maria da Penha. O medo ainda existe, mas ela se sente mais segura. Eu creio que se as polícias, a Maria da Penha não me desse essa proteção, essa ajuda, ele já tinha feito alguma coisa comigo. Agora à tarde, uma caminhonete que transportava frutas bateu em uma mureta na BR-316 no município de Poço das Trincheiras, sertão de Alagoas. A carga ficou espalhada pela rodovia e foi saqueada por populares. O condutor teve apenas escoriações e passa bem. O corpo de um jovem foi encontrado às margens do rio Paraíba, no município de Cajueiro, hoje. O corpo de Ivanildo Antônio da Silva Júnior, de 16 anos, foi encontrado com várias perfurações de arma branca e o braço decapitado. A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira um homem com um carro roubado no centro de Palmeira dos Índios, no Agreste. O veículo tem placa de Giraldo Ponciano. Dávila Gabriele da Silva, de 7 anos, estava brincando numa praça na zona rural de Igaci, no Agreste, quando parte de um banco se soltou e atingiu a nuca dela.
De acordo com moradores, o banco de cimento teria sido danificado após um acidente automobilístico e desde então não havia sido consertado. Uma boa notícia: o número de trotes passados para o SAMU diminuiu. Apesar disso, o registro desse tipo de crime ainda é grande e a vigilância tem que ser constante. Quanto vale uma vida? A resposta imediata seria: não tem preço. Mas quem trabalha no SAMU afirma que a demora para realizar um atendimento pode ser fatal. Aqui no estado, os trotes prejudicam este serviço e o deslocamento de uma ambulância para um local errado pode colocar muitas vidas em risco. Vidas podem deixar de ser salvas, né, por um trote. Você faz um trote, você desloca uma viatura, pode ser uma aeronave, pode ser a ambulância, uma motolância que nós temos. Nós deslocamos a viatura, nós estressamos nosso pessoal, nós gastamos combustível. Segundo o levantamento das centrais de regulação do SAMU, os trotes diminuíram, mas ainda acontecem com frequência. De acordo com os atendentes, as crianças ligam como se fosse brincadeira, mas nem sempre é fácil identificar um trote. Ligam, passam toda a situação, né, passam também endereços corretos. O trote, de fato, só é detectado no local. De janeiro a outubro deste ano, o SAMU Alagoas recebeu 489 mil ligações. Destas, 277 mil eram trotes, ou seja, cerca de 60%. No último domingo, por exemplo, dos 1.061 chamados, 568 eram mentirosos. E no ano passado, essa realidade era ainda pior. O índice era de quase 70%. Apesar da sensível redução, os números ainda preocupam. Por isso, o SAMU desenvolve 2 importantes projetos educacionais que têm sido aliados para a mudança deste cenário. O projeto SAMU nas escolas, onde nós temos um projeto junto com a Universidade Federal de Alagoas, é um projeto de extensão da UFAL, onde nós vamos nas escolas públicas e privadas e vamos tentar conversar com as crianças e mostrar como é que é o serviço do SAMU para que elas não passem trote. E o outro projeto é o Conheça o SAMU, onde levamos para as maiores praças públicas nossas, no centro da cidade, em shoppings de grande circulação na capital, como também no interior, onde levamos o conhecimento da população do que é o SAMU. Para quem precisa de ajuda, apenas para quem precisa de ajuda de fato, o número do SAMU é o 192. A Polícia Civil deu hoje novas informações a respeito da organização criminosa morta em confronto com a polícia na semana passada, durante a Operação Cavalo de Troia. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa, formada por 11 homens, atuava nos estados do Norte e Nordeste do Brasil. Todos os componentes tinham passagem pela polícia e envolvimento em vários crimes contra bancos. Eles atuavam em 3 núcleos diferentes. Um grupo de Pernambuco, que eles atuavam juntos, outro grupo formado por integrantes de vários estados, né, aqui a maior parte do Nordeste, e um núcleo alagoano. Esses 3 núcleos eles acabaram se formando para a prática daquele crime, daquele assalto em Águas Belas. A quadrilha foi desarticulada no dia 8 de novembro, em Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, durante a Operação Cavalo de Troia. Os criminosos entraram em confronto com os policiais e foram mortos. O esquema montado pela polícia mostra como funcionava a organização. Um era responsável por conseguir o armamento, o outro conseguia os carros roubados, o outro conseguia os explosivos, o outro conseguia os grampos para jogar na estrada, o outro indivíduo já era responsável por conhecer as estradas de fuga, enfim, eram muito organizados, né? Então, por isso que na maioria das vezes eles tinham êxito, fugiam e não acontecia nada com esses indivíduos, eles já estavam prontos muitas vezes para praticar outro delito. Os policiais que atuaram na Operação Cavalo de Troia serão homenageados no dia 22 de novembro. A expectativa agora é que este tipo de crime diminua nestas regiões do país. Após esse trabalho de investigação, tem percebido a redução drástica dessas ações aqui em Alagoas, enquanto nos estados vizinhos, em Pernambuco, na Bahia, Sergipe, enfim, outros estados, infelizmente ainda essas ações ainda estão ocorrendo.
Carlos Eduardo da Silva, de 30 anos, confessou à polícia que disparou acidentalmente contra a companheira Ana Carla da Silva Moura, de 32 anos. Em depoimento, o homem disse que estava mexendo na arma e ela teria disparado acidentalmente, atingindo a mulher na região da cabeça, próximo à orelha. Ana Carla morreu no último dia 6, na casa onde morava, no Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. E Carlos Eduardo foi preso no fim da semana passada. E veja no próximo bloco facilidades no atendimento ao cidadão nos postos do Já. E ainda vamos falar dos jogos do CSA e CRB do fim de semana. É já já.